Olá, meu querido, olá, minha querida, chegando aqui com vocês com mais um tema, isso mesmo. E o tema de hoje é sobre os anjos. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja muito bem-vindo, claro, ao meu canal. Pessoal, eu queria pedir para vocês, antes de falar do tema, para assinar o canal. Aqui, tá passando aqui, inscrever-se e também ativar as notificações, que é o sininho, você dá em todas. E toda vez que eu estiver aqui, você vai receber as notificações e vai ser notificado, né? E você não paga nada por isso, tá bom? Pessoal, é o seguinte, anjos está passando aí na internet, né? As imagens de anjos. Veja aí, por exemplo, as imagens. Essas imagens, na verdade, pessoal, ela não condiz, na verdade, com nada, porque além de ser uma imagem de mau gosto, de ser feia, né? De realmente confundir a mente das pessoas, não é? Me parece mais assim uma expressão de alguém que tem algum problema, né? Um problema aí, acredito que ou espiritual ou, enfim, um problema de esquizofrenia, para ter uma criatividade tão absurda, tão sem nexo, né? Sem lógica, né? E dizer que aí tem querubim, tem anjo, tem coisa desse tipo aí, e essas imagens já tem milhões de visualizações, muitas pessoas até acreditam, né? Até acreditam porque nunca viram um anjo e elas pensam que o anjo é dessa forma aí, coisa assim desse tipo, né? Isso aí tá mais parecendo com um polvo, né? Um polvo cheio de olhos, certo? Foi uma coisa totalmente de uma criação péssima e, infelizmente, tiveram a coragem de colocar isso aí na internet e tá no mundo todo aí, todo mundo vendo essas imagens aí e acreditando, muitos, né, que não tem conhecimento da palavra de Deus, que isso aí é anjo, mas isso aí não é anjo não, isso aí é uma assombração de olhos azuis, um povo que inventaram, certo? E colocaram aí para iludir o povo. Mas na verdade, o que são anjos? Anjos são espíritos, né? São seres espirituais, certo? Não possuem corpo. Você não pode ver ele com os olhos carnais, a não ser que Deus permita. E eles têm missão, né? Eles têm missão e a missão deles está na palavra. Vamos observar aqui a palavra. Aqui em Hebreus 1,14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja bem, os anjos, eles são mensageiros, né? No grego é angelos. Eles são ministradores, eles são mensageiros, eles são enviados com missão, né? Então, muitas coisas, Deus, eles mandam os anjos, né? Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 38, Deus mandou um anjo para guerrear, tá certo? Existem alguns anjos, por exemplo, que tem nome na Bíblia, Gabriel, Miguel. Isso aí são várias passagens, você vê no livro de Daniel, você vê no livro de Lucas e em outros livros da Bíblia, certo? Mencionando os anjos, tá? Os anjos, eles têm olhos, têm asas, eles têm pé porque ficam em pé, quem fica em pé porque tem pé, certo? Eles têm, na verdade, um corpo espiritual, né? Na minha concepção, os anjos é a expressa perfeição de Deus, né? Ou seja, a perfeição de Deus, quero dizer assim, uma criação perfeita, linda, coisa excepcional, extraordinária, o anjo, né? Porque existem graus de autoridade nos seres espirituais, né? Tem um anjo, tem um arcanjo, tem um querubim, tem um serafim e tem outros seres angelicais, não são só anjos, né? Mas são tudo dentro da classe de anjos, certo? Sendo que o arcanjo, ele tem mais autoridade, porque a expressão arque no hebraico significa posição superior, entende? Em Judas 1,6 diz: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Aqui nós vemos anjos assim, super poderosos, né, que se rebelaram, né, fizeram parte da rebelião, e eles estão presos, né? Os anjos caídos, os anjos que se rebelaram, que estão soltos, são demônios, né? E eles estão agindo no mundo e procurando corpos para habitar e fazer, claro, cumprir a missão do inimigo. Esses aqui que menciona em Judas aqui capítulo 1 e versículo 6, está falando de anjos assim superpotentes, poderosíssimos, que têm muita força, muito poder, entende? Esses aí estão presos, Deus os prendeu em cadeias. Em Gênesis, Hebreus, aliás, capítulo, deixa eu ver aqui, 13, versículo 2 diz:
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Aqui está incluído Abraão. Abraão recebeu anjo na sua casa. O anjo chegou lá e deu um aviso, né? Levou uma mensagem para Abraão, dizendo que ele ia, que sua esposa ia engravidar, enfim, aquela coisa toda, entende, pessoal? Então ali os anjos falam, têm personalidade própria, andam, certo? E tem asas para voar quando eles necessitam de voar. Quando eles querem andar, eles andam, entende? Os anjos, eles têm essas características aí. Em Lucas 1,19 diz: E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Nós vemos aí Gabriel trazendo a mensagem, né, justamente da questão ali do nascimento de João Batista, né, anunciando, enfim, aquela coisa toda, né. E ali o que acontece foi que Zacarias viu o anjo assim do lado direito, em pé. Entende agora o que eu estou querendo dizer? Essas imagens aí que você vê na internet, e aí parece um povo aí, um povo de mau gosto, mal feito, sem criatividade nenhuma, ok? Tem nada a ver não, o que está escrito na Bíblia não. Tá certo? Em Lucas 1:11 diz: E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Veja aí, posto em pé, quer dizer, o anjo em pé, entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Ele estava em pé, ou seja, quer dizer, ele anda, entende, pessoal? Então ele estava em pé do lado direito do altar do incenso. Então é muito importante a gente entender isso. Para terminar aqui, para não ficar muito longo, eu também não quero trazer nenhum tipo de complexidade para que você não entenda o que é um anjo, o que é um ser espiritual. Anjo definindo. Anjo é um mensageiro, da palavra grega é angelos, ok? É um ser espiritual e ele é imortal, ou seja, não morre. Muitos dizem que o anjo ele é eterno. Pessoal, é eterno. Aprenda uma coisa, só existe um que é Deus. A Trindade é eterna, entende? Os anjos foram criados, por isso que eles são imortais, entende? Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então os anjos, eles são imortais, são criação de Deus, são seres espirituais, não tem corpo como a gente tem, mas eles podem ser vistos sim, entende? Eles têm aí um nome que se aplica, não é teofania, mas é alguma coisa assim, que eles se apresentam como sendo um homem, às vezes na Bíblia, enfim, aquela coisa toda. Mas a formação dele, a origem, a essência deles é espiritual. Eles são espíritos ministradores, tá certo, pessoal? Foi só para esclarecer. Se você puder compartilhar esse vídeo, dá o teu like. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. E antes de terminar, eu quero dizer: há um anjo que acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra do mal. Está escrito no Salmo 91. Tá certo? Esse anjo ele tem uma missão de trazer livramento, proteção, entende? E ele tem uma missão especial, cada necessidade na vida do povo de Deus, tá bom? Tem anjos que cuidam de nações, por exemplo, o anjo Gabriel e Miguel, eles cuidam de Israel, né? Cada nação tem um anjo protetor. Por quê? Porque existem forças muito fortes do mal que se levantam contra as nações, que são anjos, demônios, né? Que incitam os governantes a fazerem aberrações, né? Então há batalhas renhidas no mundo espiritual, tá? Isso aí eu vou falar depois com vocês, aí a gente vai, entendeu? Em outro vídeo, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração e a gente se vê.